um podcast da nossa eletiva Vamos à Obra, né, professor Maurício? Isso, e é matemática aplicada. Nós vimos na primeira podcast que nós fizemos, né, a fala do nosso colega enaltecendo o uso da matemática. Verdade. E agora estamos com dois amigos aqui, também da mesma empresa, não é isso? Exatamente. Estamos aqui com duas visitas especiais, né, que são formados em engenharia civil, então dois engenheiros aqui, o Francisco e o Fred. Sejam bem-vindos à nossa aula aqui, né, a nossa mediação tecnológica, que tem o objetivo, tá, essa eletiva que a gente cria e envia para os meninos com um cardápio, né? Eles escolhem a linha que eles querem seguir, né? O caminho profissional. E aí o que é o nosso compromisso com eles? É cada vez mais clarear, né, esses caminhos, para eles perceberem se aquilo se eles têm afinidade com determinada área ou não, para aquela coisa que você quando crescer, né? Então a gente está aqui querendo ter um bate-papo com vocês, para vocês falarem um pouco da profissão de engenharia civil, como que a matemática está envolvida em tudo isso, né, que é aqui o nosso ramo, e aí a gente saber de vocês, assim, como que foi durante a faculdade, a vida acadêmica e tudo mais, vocês contarem um pouco pra gente aí. Podem também se apresentar, né, o que vocês fazem, onde trabalham, tá bom? Vamos lá, Francisco. E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Francisco Odoaldo. Eu sou engenheiro da Bitcom, né? Me formei recentemente. Não, basicamente tem 2 anos que eu me formei aí. Se apresentar também, eu posso Sim, falar. pode. Meu nome é Fred, prazer. Também sou recentemente formado e a gente está trabalhando agora na Bitcom, que é a construtora aqui do Oséias. E a gente está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo cada vez mais. A gente é formado há pouco tempo, então a gente vai a cada dia aprendendo mais. Eu, como recém-formado, o Francisco também como recém-formado, e é isso. Uma hora a gente, né, uma hora começa, Sim, né? com certeza. Assim como nós também nos formamos em matemática na época, e um dia a gente foi apresentado na sala de aula, né, professor Maurício? Isso, eu lembro que eu fui apresentado no estágio, né? Cheguei para estar falando aqui de estagiar, de horas. Eu fui para estagiar, para observar, cheguei lá, a professora estava de atestado, a diretora falou, tu pode dar aula? Eu falei, posso. É desenrolado. E aí já fui dar aula no estágio. E aí foi assim, então uma hora a gente começa e acha que não tá, que tá aprendendo, e muitas vezes já estamos até ensinando. E a pessoa também, quando assim, é recém-formada, ela pensa que não está preparada. Verdade. Inclusive a pessoa forma, fala assim, poxa, o que eu vou fazer agora na minha vida? Como faz aquilo? Como que eu vou construir uma casa? Ou como eu vou trabalhar? Aí ela mesma tem que se dedicar a fazer aquilo para ver se ela consegue aprender. E aprendendo com as outras pessoas também. A gente fica naquela dúvida, como que eu vou colocar em prática tudo que me ensinaram, né? O que aconteceu na faculdade, como que eu vou fazer aquilo que eu vi na faculdade? E às vezes é um pouco diferente, porque ela muda um pouquinho. A prática, você tem que praticar bastante para ficar perfeito, vamos dizer, em questão a isso, a obra. Exatamente. Porque na faculdade eles ensinam basicamente, pelo menos na ramo da engenharia civil, a como a estrutura se comporta. Pelo menos a gente vê bastante sobre estrutura referente a casas e edifícios, né? Mas tem outras disciplinas, como pontes, portos de hidrovias, né? E também vigas protendidas, mas enfim. Aquilo que mais tem na construção civil, né? Que é o que a gente mais vê, e é o que eles ensinam na faculdade. Então, assim, quando a gente se forma, a gente, que nem o professor Túlio falou uma vez, a gente é 1/3 engenheiro. Então, a gente não sabe, não tem vivência, né, na prática, então a gente só sabe basicamente na teoria. Porque quando a gente começa a fazer a faculdade, a gente tem aquela bagagem do ensino médio, né? Então, quando a gente sai do ensino médio, já aprendendo a matemática ali que vocês estão vendo, né? Basicamente aquela coisa básica. Quando a gente entra é uma coisa totalmente diferente, porque ali tem uma introdução, né, na disciplina ali tu vê português, né, tem, pelo menos na faculdade da Faro, né, tu via português e via outras coisas ali que faziam introdução, mas depois quando entrava na específica mesmo, tu via basicamente só matemática, tu não tinha nada assim longe disso, era só cálculo, para fazer basicamente em todas as disciplinas. Então quer dizer que o aluno que tem pretensões de fazer engenharia civil,
já sabe que depois da introdução básica é só cálculo. Tem que gostar, né, de fazer cálculo. Viu, galera? Já fica esperto aí. Tem que ter aquela aptidão, né? Por exemplo, para mim é um pouco mais fácil a parte de cálculo. Eu sempre me dei bem na parte, tanto no Enem, eu sempre tirei nota boa, mas no resto eu não tirava bem. Uma afinidade bem maior com cálculo. Então por isso que eu parti para essa área. Mas assim, quando a pessoa começa a fazer a engenharia, ela consegue observar como é que as coisas se comportam, porque a gente tem softwares hoje que faz todos os cálculos para a gente, né, tanto de edificações, né, tanto da parte hidráulica, sanitária, estrutural, então eles fazem basicamente isso, só que assim, a gente tem que saber como que ela se comporta, entendeu? Qual que é o cálculo por trás daquilo, então a gente tem que saber pelo menos o básico, né, digamos assim, entender sobre normas também, e aplicar ela e saber. Ela falar assim, por exemplo, se você for apresentado algum tipo de estrutura e você observar, só observando você vai saber que aquilo ali não é daquela forma, né, que está sendo apresentado. Então, você sabe diferenciar, você diferencia, porque você é um profissional, um engenheiro formado, você tem aquela diferenciação de alguém que só vive na obra, entendeu? Então a gente já vem com aquela introdução da faculdade, né, de como o cálculo funciona. E na obra a gente vê como é que ela é executada, entendeu? Então pra gente fica bem mais fácil. Isso que você colocou aí é interessante porque eu sou muito curioso com muitas coisas, né? Então uma vez o rapaz estava lá em casa fazendo uma obra e eu fiquei de olho ele fazendo aquela parede. Eu falei, cara, não é tão difícil assim não. Não é difícil não. Daí no outro dia eu peguei e falei assim, vou levantar aqui o negócio do canil do cachorro aqui, Aí fiz a massa, peguei o tijolo, comecei a levantar a parede. O cachorro foi a cobaia. Não, aí o rapaz, o pedreiro ficou me olhando e falou, ei, mas tu vai amarrar isso aí como? Eu falei, amarrar? Pois Tem que amarrar? Não, porque tá colocando... Porque assim, eu sempre achei muito estranho aquele tijolo montado assim, de forma desalinhada, né? Desalinhada. E eu sempre assim, por que não monta certinho, que fica até bonitinho assim? E aí eu fui levantar do canil, daquele jeitinho, retinho, bonitinho. Ele falou, não, cara, mas assim, não vai segurar. Por isso que basicamente todo mestre de obra fala que é um engenheiro da vida, né? Porque basicamente eles sabem, eles trabalham mais do que a gente, na prática e em tese. Mas assim, na faculdade que a gente aprende a técnica de como fazer aquilo. Sim. Mas quem vai executar é ele. Eu gostei que o Francisco falou que, já falou matematicamente, tá? Ele falou 1/3. A gente é engenheiro antes quando forma, né? Os outros 2/3, que vai completar o inteiro, a gente adquire com o processo da prática, né? Isso, no dia a dia, no mãos à obra que isso vai acontecer, né? Sim, com certeza. Eu penso que esse 1/3 pode mudar, né? Porque imagina só, eu vou perguntar para vocês daqui a pouco, né? Se vocês sempre tiveram essa pretensão de ser engenheiro ou se foi assim também igual o Oséias falou, né? Que de repente ele se viu assim, lá. Eu basicamente não fui na pretensão de ser engenheiro. Eu fiz medicina um período na Bolívia, ali do lado. Só que basicamente eu não me identifiquei, né? Não me identifiquei. Aí nesse primeiro ano ainda consegui entrar aqui em Porto Velho, no caso, no primeiro período à distância. Aí que comecei. Aí a pessoa vai pegando gosto. Aí quando a pessoa já pega o gosto, vai vendo as matérias, vai vendo. E eu não era o aluno 100%, entendeu? Eu acho que todos os alunos que estão aí também, que pensam que você não é capacitado, você é. Você tem que estudar mais um pouquinho, que você vai formar, entendeu? Todos somos capazes, isso, todos né? somos Desde capazes. que a gente se dedique àquilo, até, né? Se assim, proponha. até a pretensão de fazer a faculdade, depois que eu ser formado, o que vai acontecer da minha vida? Eu vou ficar parado aqui, não vai ter ninguém para me contratar? Vai ter, se você se capacitar, se você fica no YouTube, em alguns vídeos, em todo canto tem vídeos de capacitação de tudo. Então você tem como se capacitar pelo menos sem o certificado de algum curso e fazer aquele trabalho, entendeu? Dentro da nossa letiva a gente tem aulas, né, que a gente dividiu em etapas e tem uma que diz assim, e arquitetura e engenharia? Sim. É a mesma coisa? Porque muitas das vezes os alunos pensam que Na né? verdade, uma complementa a outra, né? Ela não mesmo. A diferença é só isso, porque assim, como a gente trabalha com várias disciplinas, é como se fosse, para ficar bem fácil de exemplificado, na medicina tem várias especializações, áreas, né? Várias diferentes. Na engenharia também é a mesma coisa, não é diferente. Então ali tem pessoas que mexem com estrutura, tem uns que é mais execução, gerenciamento,
tem outros que mexem mais com a parte de orçamento, exatamente. Então tem várias áreas que a pessoa pode se especializar. No entanto, gente, para os alunos aí que estão, né, escolheram a nossa eletiva e estão caminhando aí nas aulas, quando um aluno, né, um estudante, ele decide fazer engenharia, ele forma em engenharia. Aí ele decide, não, mas eu acho que eu vou fazer arquitetura. As disciplinas, muitas são aproveitadas porque é um complemento. E vice-versa, né? Aquele que fez arquitetura complementa aí, às vezes com menos anos já também conclui o outro curso que faz esse fechamento. Normalmente, o engenheiro civil, você encontra muito engenheiro civil e arquiteto também formado. Eles querem muito ter as duas nem para ter basicamente as duas opiniões das duas formas de faculdade, para eles terem aquele conhecimento completo, sabe? Sim. Porque tem coisas que vocês veem, né, na arquitetura que a gente não vê. A gente se vê só basicamente sobre desenho técnico, né? E vice-versa. Aí exatamente, aí a parte tem mais coisas da área mesmo, da arquitetura, que a gente... tem coisas assim da área da arquitetura que a gente não vê, que vocês veem, e tem coisas que a gente não sabe, então é basicamente uma complementa a outra, né? Porque como tem várias disciplinas, uma meio que conversa. Que nem você já ouviu falar sobre o BIM, que ele basicamente é uma metodologia, né? Isso, é uma metodologia de trabalho em que várias disciplinas se conversam. E então ali uma complementa uma outra para dar uma visualização bem melhor de como aquele processo vai ser realizado, entendeu? E o mais legal de tudo isso é que a gente está falando de engenharia e arquitetura, né? Que as duas se conversam e a matemática está inserida nas duas. E muitas outras, né? Saiu da engenharia e da arquitetura, a gente tem lá vários outros cursos que a matemática está sendo aplicada. E eu achei legal essa fala de vocês, porque assim, eu sou matemático só, né? Mas naquele dia na obra lá, que a gente foi na obra, eu fiquei observando que eles estavam mostrando a estrutura, né, no cinza. Na faixa cinza, né? Na faixa cinza. Aprendi. E aí o Aloysio perguntou, mas aqui é o quê? Aqui é a lavanderia. Mas na frente, aí a arquiteta falou assim, né? Porque aqui na frente, quando chega, não sei o que, já faz assim e tal. Falou, e tal, e aqui e tal, faz assim. E eu falei, tá vendo? É só a visão, né, da obra, e do receber e do sair da casa. A arquitetura também entra na parte de da onde que eu vou alocar esse quarto melhor aqui? Aonde que eu vou, como que vai ficar mais bonitinho esse quarto? Entendeu? Então ela tanto a construção civil, que é mais a estrutura em tese da construção, do projeto, tanto no caso da arquitetura, eles se conversam. Queira ou não queira, eles se conversam. Porque assim, eu quero ver onde que vai ser alocado, vai ficar um mezanino melhor aqui, ou uma edícula melhor aqui, como que vai ficar se fosse uma churrasqueira aqui, então todos se conversam. E na parte assim, a galera, é bom saber a diferença, né, que a gente fala assim, são complementares, mas claro que tem a sua diferença, né, então a parte da arquitetura, a maioria dos alunos sabe, né, que a professora Lúcia fala aí, né, que eu estou me formando em arquitetura, então a parte da arquitetura se preocupa muito com o bem-estar do cliente, né, então faz tudo por onde, então muita parte criativa, né, não que a galera da engenharia também não tenha que, né, tem que ser criativo, né, tem que ser um pouquinho de cada, né, mas a arquitetura, então, ela tem menos cálculos, tá, já posso dizer, né, eu gostaria que tivesse mais, mas não tem. Mas a arquitetura é mais voltada para esse lado, então vocês podem ficar mais tranquilos, né? Então, dentro dessa área de conhecimento que a gente está dando os caminhos para eles escolherem. Exatamente. Então, já sabemos que a engenharia tem mais cálculos, a arquitetura nem tanto, e busca mais essa parte criativa, essa parte do bem-estar, de onde melhor localizar as aberturas e tudo mais. É todo um estudo que a gente faz durante as disciplinas que a gente tem na faculdade para chegar nesse denominador comum, né? Do melhor para todos. Mas eu percebi também na obra que, né, desde a parte inicial, do fazer só o vão, né, o primeiro retângulo todo. Aquela gaiola, né? Isso, aquela gaiola primeira. Depois tem toda uma parte de divisão já feita. Isso, a divisão tem algum arquiteto, ou são vocês mesmos da empresa? Olha, porque na verdade, eu vi que tem a questão do bem-estar, a divisão. Na verdade, quem faz isso daí tudo é a gente. Na empresa, tudo que a gente que é feito na obra. Eu acho que precisa de um arquiteto nessa empresa. Só acho. Vamos conversar com o nosso chefe ali, tá bem ali do lado. Assim, a gente já serve como um arquiteto, né? Tem alguém que não quer, tem alguém que não quer um arquiteto. Não, mas é muito interessante, né? Na verdade, dizem que tem uma rixa mas eu acredito que quanto mais junto trabalhar, mais resultado positivo vai ter, né? Sim, com certeza. Você estava falando, né, o
Fred, Sim. que não tinha essa pretensão no seu ensino médio, então você não pensava em fazer engenharia. Não, E o não Francisco, pensava. tinha já pensava de caminhar para esse Na esse verdade, ramo? eu não sabia o que eu ia fazer, não. Eu terminei a faculdade, terminei o ensino médio, estudava no João Bento até, e eu fiquei basicamente, uns 3 anos sem fazer nada. Só que assim, eu sempre eu sempre fui mais pro lado da matemática, né? Porque sempre foi uma coisa mais fácil para mim. Então, para as outras disciplinas, eu nunca gostei tanto porque não era uma coisa que eu tinha tanta não me chamava atenção. Daí, meu pai é engenheiro e ele sempre me estimulou a fazer o que eu quisesse, entendeu? Seu Mas pai eu é sempre, engenheiro? Ele é engenheiro civil. Aí ele sempre me estimulou a fazer o que eu queria fazer, mas só que ele sempre falou assim, se quiser você pode fazer engenharia também. Nada tendencioso, papai. nem um pouquinho. Fica à vontade, mas se você quiser fazer, meu pai, eu vou você ficar faz. feliz. Aí eu peguei e fiz, né? Comecei a fazer e gostei, porque era uma área assim que me interessou bastante, entendeu? No decorrer da faculdade, principalmente quando chegou nas disciplinas, que o negócio foi começando a ficar difícil, foi aí que eu comecei a gostar mais. Olha aí, Porque, viu, assim, gente? Olha, nem sempre o que é difícil não agrada. Não, é porque assim, eu gosto de coisas difíceis, entendeu? Eu gosto de solucionar coisas. Desafios. Exatamente, eu gosto de solucionar coisas. Então, como na faculdade tem essas disciplinas que são bem difíceis, então eu achava legal, entendeu? Você também? Gostava do difícil, né? A gente fala assim que tudo que a gente quer a pretensão do pai, assim, em questão ao filho, a gente fica meio ansioso. Meu pai é médico, eu fiz medicina, então entendi, é que nem o Francisco, que o pai, então os pais querem que o filho exerça a sua função, Siga entendeu? ali aquele caminho, Isso, né? e a gente fica um pouco ansioso, será que Será que eu não vou atender essa expectativa? Isso, né? será que não vou atender? Expectativas foram criadas e agora? Isso, mas assim, em questão, estude, faça o que você gosta, porque o que você gosta não é o que mais dá dinheiro para você, mas o que você gosta que vai te realiza e vai ser a sua pretensão de vida, entendeu? Vai ser a sua fonte de renda, vai ser tudo. Mas eu gostei da fala do Francisco porque ele colocou assim, meu pai é engenheiro, mas mesmo assim não botou muita pressão, deixou à vontade, né? Tanto é que ele ficou 3 anos, né? 3 anos sem fazer até nada. tomar decisão. Sem fazer nada. Será que eu vou querer? O que quer dizer? É aquela liberdade que vocês têm de escolher, né? A melhor parte é essa. Escolha fazer o que você quer. Às vezes o pai quer que você faça, às vezes é o que você quer também. Mas escolha sempre pelo caminho que vai te fazer feliz. Porque se você for escolher pensando no financeiro, você vai ser um profissional frustrado. Não, vou mudar aqui. Pode ser que no meio do caminho você mude de ideia e comece a gostar. É porque às vezes você vai para medicina, você foi da medicina, daí você fala assim, não é o que eu quero, deixa eu sair. E aí a família te apoiou. Sim. Porque senão, teve aquele negócio, não, vai fazer medicina, já está lá, vai fazer. Não, a família apoiou. Então, não tenta ir no caminho do dinheiro. Tenta ir no caminho que vai te fazer feliz. E você vai viver melhor. É interessante essa questão de começar um curso e lá pelo meio do caminho, tem uns que vão mais longe, outros nem tanto, já de começo já percebe. Essa questão de começar um curso e ter a desistência, é para isso que existem agora essas eletivas, entendeu? Para já direcionar e não ter esse momento. E outra de dica que a gente mudança. dá também, as novas faculdades agora, elas estão tendo uma matéria base. Assim, até 2 anos, 3 anos ainda, você consegue fazer uma troca de curso, como na engenharia civil. Na engenharia civil, engenharia elétrica, todas essas, elas têm como por base algumas matérias. Então você pode, vamos dizer, eu não sei se eu quero entre engenharia civil, ou elétrica, ou outra. Aí faz por base e vai vendo o que você gosta, né? Vai se encontrando. Isso, vai se encontrando, para você também não perder tanto assim. Já deveria ser assim, né? Por exemplo, as universidades americanas são assim. Sim. Os 2 primeiros anos é tudo junto. Todo mundo estuda a mesma coisa. Todo mundo estuda a mesma coisa, são aquelas matérias bases, todo mundo. Sim. E não tem divergência, porque aqui, por exemplo, no curso de engenharia, o português tem uma carga horária, tem uma grade. Aí o curso de medicina, português, direito, é outra grade. Lá não, lá é tudo igual. As bases comuns, as matérias comuns são iguais. Depois o aluno vai, eu quero vir para cá, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Isso é muito interessante no sentido que eu sempre falo, que eu acho que com 18 anos, que é o que a maioria sai do ensino médio, né? Eu acho tão cedo pra gente já ter uma escolha de decisão do que você quer pra sua vida. Eu colocaria
chegaria aí eu não sei se o ensino médio poderia ter mais uns 2 anos, para pelo menos chegar nos 20, ou se dessa forma, né? Se o ensino, a graduação fosse os 2 primeiros anos iguais para todos. Eu acho que seria interessante né? ver implantando isso No ensino médio. implantando isso no aluno desde o ensino fundamental, Já entendeu? né? Hoje nós temos já o projeto Tem, né? de vida. Isso. No primeiro ano, o aluno já tem uma disciplina chamada projeto de vida, que é quando ele vai conversar com professores sobre o que ele quer fazer, se ele tem alguma ideia. Porque nós temos alunos do terceiro ano que chegavam no terceiro ano e não sabiam o que queria ser. Ah, não sei, vou terminar aqui. Quando eu estudei não tinha isso daí. Agora no primeiro ano já tem aquela conversa, o que eu quero ser quando eu crescer? Qual que é o meu projeto? E aí vai conversando. Tem as eletivas, né, que mostram disciplinas, que mostram cursos, mostram várias áreas. Então, É o bom ensino médio também, é assim, o bom também é que é bom a gente meio que despertar o interesse no aluno, né? Porque Sim. a gente despertar o interesse no aluno é bem difícil, porque ainda mais quando ele é novo, ele não tem ele não tá nem pra nada, né? Não tem essa noção da É, importância. exatamente, né? não sabe que aquilo vai significar pro futuro dele. Então, despertando isso nele, né, do que ele vai fazer no futuro, eu acho que é bem interessante desde novo mesmo, porque eu nem sabia que tinha agora, né, no ensino médio, né? Então acho que é bem interessante mesmo, bem para mostrar mesmo como é que é A realidade isso, mesmo, a né, das realidade, profissões, o trabalho né? das profissões, exatamente. Então tá, né? A gente agradece bastante a presença de vocês, né? Desejamos sucesso, né? Vocês disseram que estão formados há pouco tempo, há 2 anos, então estão começando essa caminhada, né? Então, que Deus abençoe, que vocês tenham sucesso cada dia mais, né? A gente está eternamente aprendendo. A gente fala lá nas aulas que diz que quem ensina aprende 2 vezes, né? Então a gente vive aprendendo, que a gente está sempre ensinando, então a gente está sempre aprendendo. É uma troca, né, de experiências. Então, assim, muito grato pela presença de vocês, tá? Se vocês estão de portas abertas, as portas estão abertas para vocês voltarem aqui quando quiserem. A gente agradece também pela visita, pela visita, né, por aqui. Eu quero agradecer também a vocês, né, a todo mundo que está aqui, está participando, querendo ou não, na equipe. E agradecer também o Osé, que trouxe a gente. Tamo junto. E também, assim, o Osés ajudou muita gente, que a gente não sabia muito sobre processos e tudo mais. Então, queira ou não queira, ele é uma ajuda pra gente. Sim. Como o Clodoaldo, quando eu cheguei lá na empresa também. Quando eu cheguei, eu não sabia muito da parte de tantas umas coisinhas e tal, então as pessoas vão se ajudando. E assim, as mãos vão se dando aí, dando Isso. as mãos e vai dar tudo certo. estar aberto a aprender, né? Porque às vezes eu termino na faculdade e falo assim, não, eu sou formado, E pronto. eu sou bom, tenho diploma. O outro sempre tem alguma coisa para me ensinar. A gente mesmo na mediação é uma metodologia diferenciada, né? Então a gente não tem um aluno na sala de aula presencial, a gente precisa se portar a uma câmera. Sim. E isso também foi um aprendizado, né? Quando o Maurício chegou na mediação eu já estava, né? Então assim, a gente foi trocando as ideias, né? Porque é uma coisa diferenciada também pra gente. Mente aberta, né? Normalmente aqui, como eu aprendo com ele, ele aprende comigo, como o Osés aprende com a gente e vai indo. A gente até brinca, né, que eu gosto muito de geometria, né? Sim. Não é à toa que eu tô indo pra essa área aí também, mas e o Maurício mais da álgebra, né? Aí quando o Maurício chegou, o Maurício assim, eu acho que eu tô aprendendo a gostar mais de geometria e vice-versa, né? Então é um eterno aprendizado e a gente tá aí pra isso, tá? Então, gratidão mais uma vez. Obrigado. E alunos, mãos à obra!